Eles podiam criar a chave da barba pra ajudar a crescer a barba, seria legal. Por que não? Tá, assim, eu tô simplesmente fissurado em Lock and Key. Há 2 dias eu não consigo parar de ler o quadrinho, então eu pensei, preciso comentar com alguém sobre isso, e aí vocês estão aí do outro lado, né? Por que não? Você já deve ter ouvido falar da série da Netflix, ela estreou faz algumas semanas, e sendo bem sincero, eu vi alguns episódios, eu vi os 3 primeiros, e não me empolguei muito, assim, sabe? Parece que eles levaram a pegada do quadrinho mais pra um lado family friendly, assim, sabe? Então não tem tanto, não é tão pesado quanto o gibi em si. Deixa eu só comentar o meu histórico com Lock and Key. No caso, eu tenho o box, eu comprei o box em 2017, que é basicamente uma caixa onde vem as 6 edições. Aí eu li o volume 1 e achei tipo nota 10 de 10, isso aqui é simplesmente incrível. Comentei em vídeo, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, foi uma das melhores coisas que eu li em 2017, mas eu parei de ler porque, é tanta coisa pra ler, sabe? Vou deixar isso aqui guardadinho pra um momento que eu quiser ler uma coisa boa, eu sei que vai estar na minha estante. Aí faz umas 2 semanas, a Geektopia me mandou os 2 primeiros volumes, porque ela lançou o primeiro em 2017 e agora tá publicando o segundo, e eu simplesmente pirei quando eu terminei de ler o segundo, e aí peguei de volta o box, e agora eu tô basicamente na metade do 4º volume, e são só mais 2 para acabar, e eu não consigo parar. Enfim, é uma série maravilhosa, que lá fora ela é mega aclamada, já ganhou o prêmio Eisner, né, o Joe Hill, que é o escritor, ele ganhou o prêmio de melhor escritor, acho que em 2011 por aí, também já concorreu como melhor série contínua. Lock and Key é simplesmente demais, ganhou o British Fantasy Awards também, ganhou outros prêmios, né, fora do Eisner, e eu ficaria imensamente feliz se isso fosse publicado completo no Brasil. Então eu tô fazendo a minha parte para divulgar. Os volumes da Geektopia são simplesmente lindos, sabe, eles são em capa dura e sinceramente são mais bonitos que a versão capa cartão, principalmente a lombada é bonitinha, tem o logo original. Também eu achei legal que a editora publicou o 2º volume com um valor mais em conta do que o primeiro, então eles diminuíram o valor e, enfim, cara, é simplesmente demais. Eu vou tentar explicar por que eu fiquei tão fascinado por esse quadrinho. Você já deve conhecer o Joe Hill, ele é o filho do Stephen King e é um cara que não vive na sombra do pai, assim. Ele é um baita do escritor, ele escreve romances, assim como o pai, e ele já teve, pelo menos que eu lembre, um filme, um romance adaptado por um filme, que é aquele Horns, que foi justamente com Daniel Radcliffe do Harry Potter. E é impressionante, Lock and Key é um dos primeiros quadrinhos dele, e não parece que é um escritor de livros escrevendo quadrinhos, porque o cara fez a transição perfeitamente, sabe? Ele sabe valorizar o silêncio das páginas, ele dá espaço pro desenho do Gabriel brilhar, né? É um chileno, Gabriel Rodrigues, que desenha. Os recordatórios não são gigantes nem nada assim, ele não se preocupa em ficar descrevendo nada. Então ele é um cara muito habilidoso, assim, sabe? E conseguiu fazer uma transição legal. E esse primeiro volume, cara, quando eu li a primeira página, eu puxei o fôlego. Eu só fui conseguir soltar na última. Aqui a gente é apresentado a família Locke, que tem um dos membros dela brutalmente assassinado. No caso é um pai, uma mãe e 3 filhos, né? Um menor, uma garota e um garoto. E o pai acaba morrendo de um jeito terrível e eles vão parar na casa que era herança do pai, né? Eles vão voltar lá para a casa que o pai vivia quando era mais novo. E essa casa tem chaves, por isso que chama Lock and Key. E essas chaves, elas têm propriedades mágicas, e eu não posso falar muito mais do que isso, senão eu vou soltar spoiler. Existe, por exemplo, uma força do mal dentro da casa que quer buscar essas chaves por algum propósito obscuro e terrível, e aí a família vai ter que lutar contra isso. Um ponto que eu achei legal da HQ é justamente a narrativa do Joe Hill, sabe? Tu tem uma situação que teoricamente é simples, no sentido de que é só uma história onde acontece um assassinato numa família, mas o jeito que ele conta, sabe? Ele vai te carregando, indo e voltando no tempo, que tu simplesmente não consegue parar de virar as páginas. Olha o que eu falei sobre ser mais violento que a série. Tipo, cara, o quadrinho é machadaço na cabeça. O primeiro volume, ele te dá poucas respostas sobre o que está acontecendo. Na verdade, tu vai descobrir que o pai da família viveu uma certa história com essas chaves, porque ele morou lá quando era criança, e isso vai desenvolver toda uma trama por trás de Lock and Key. Tu vai descobrindo os mistérios das chaves, né? Tu tem, por exemplo, essa foto no primeiro volume, né, que é justamente a turma de infância do pai da família. E esse começo serve para 2 coisas, sabe? Te apresentar alguns mistérios para tu entender a dinâmica das chaves, e ao mesmo tempo ele vai te apresentar personagens muito cativantes. E isso é o legal do quadrinho, sabe? Cara, é tão legal tu ver a questão das chaves, quanto é legal tu saber como essa família vai superar essa dor, porque foi horrível, sabe? Tipo, é um trauma, cara, imagina alguém invadir a tua casa e assassinar o teu pai, sabe? É terrível. E aí a gente tem o volume 2. E cara,
leve spoiler, tá? Acho que não vai mudar tanto a tua experiência, até porque se tu já viu o comecinho da série, alguma imagem de divulgação, tu sabe o que eu vou falar, mas nesse segundo volume a gente é apresentado a chave da mente. Aí tu tem... Esse volume ele é muito creepy. Olha isso. Tipo, cara, tem um moleque com a cabeça aberta, sorrindo, feliz, porque não tem cérebro. Enfim, então... O que é legal aqui? Basicamente essa chave, ela permite tu mudar coisas na tua cabeça, sabe? Tu pode pegar pequenos bonequinhos que é tu e tirar pra tu remover alguma coisa, alguma memória, alguma coisa que te deixou triste. E olha que genial isso, porque justamente quando tu perde um ente querido, um dos primeiros estágios é o estágio da negação. Quando tu, enfim, tu não quer acreditar naquilo que aconteceu, tu quer remover aquela situação da tua vida, e aí na tua cabeça tu tem a briga entre o id e o ego pra tentar resolver essa situação. Então o Joe Hill acertou muito nisso, sabe? Tipo, ele se preocupa com a parte fantástica das chaves, mas ele não esquece que isso aqui é um drama familiar pesadíssimo. E a família Locke vai ter mais sangue ao longo da jornada dela, sabe? Mais coisas vão acontecer com eles e aí eu não vou estragar. Tá, pontos negativos, assim. Eu acho que tem um ponto que pra mim tira um pouco da graça da série, que é aquela sensação de que o status quo não pode mudar. Porque pelo menos até o volume 2... tudo se passa dentro de uma mesma casa, com os mesmos personagens, sabe? Enfrentando as mesmas situações. Tu sabe quem é o cara mau, tu sabe quem é o cara bom. E, enfim, parece que dá aquela sensação de que as coisas não estão evoluindo muito. Em resumo, tenta ler esse quadrinho. Ele é simplesmente demais. Lá fora, ele é mega aclamado, tanto é que virou uma série da Netflix. Tomara que a Geektopia publique tudo, sabe? Tomara que logo eles já lancem o terceiro volume, que esse 2 faça sucesso. Eu simplesmente não consigo parar, sabe? Eu preciso saber o que vai acontecer com o Sam, eu preciso saber quais são as chaves, quem é que criou essas chaves, por que elas estão ali, o que aconteceu no passado com o pai da família, que é o Randall, o que rolou pra desencadear tudo de ruim que tá acontecendo hoje em dia com a família. Enfim, eu tô fascinado por Lock and Key. Se eu fosse dar uma nota, assim, é que assim, tem a parte fã, que aí seria nota 10, né, 5 de 5, porque tá simplesmente demais. E se eu fosse um pouquinho mais crítico, 4,5, assim, eu acho que tem esse lance de manter o status quo. Tem umas partes que parecem um pouco Equipe Rocket, sabe, o vilão, porque ele, enfim, é isso. Se tu já leu Lock and Key em algum momento da tua vida, é o teu momento comentar aqui embaixo e falar o que tu acha desse quadrinho, o que tu achou da série. Tu achou tão mais ou menos assim como eu? Foi muito bom te ter por aqui, tá? Tchau, tchau.